E esses são os recadinhos. Então vamos nos preparar para a oração inicial. Vamos respirar profundamente, tranquilizar nosso corpo, nossa mente e nosso coração e entrar em contato com a espiritualidade amiga da casa para que possamos nos beneficiar da energia que nos é oferecida nesse momento. Peçamos a Deus força para que possamos vencer nossas más inclinações, coragem e resignação para enfrentarmos os desafios da nossa vida de relação. Peçamos a Deus que fortaleça nossa fé e nossa convicção em sua infinita bondade e misericórdia. Peçamos a espiritualidade amiga da casa que auxilie a nossa amiga nessa exposição, que a espiritualidade nos conceda momentos de paz e harmonia, para que possamos ampliar nossa consciência a respeito da vida espiritual e que possamos absorver esse conhecimento e pô-los em prática em nossa vida. Façamos a oração que o nosso Pai nos ensinou, no intuito, de que essas finalidade seja atingida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Então agora a gente passa a iniciativa para a nossa amiga Fabiana. Ela seja... Fabiana Fernanda? Não. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Hoje, acho que nós vamos falar de um dos temas mais importantes na atualidade para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde mental. Eu pesquisei tanta coisa, li tanta coisa, e aí eu vi que estava ficando bem técnico, muito conceito. Iria ficar complicado e não é muito perfil das minhas palestras, que normalmente, como o pessoal daqui da casa diz, eu vou profundo, né? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho hoje, com o intuito de ninguém sair daqui se sentindo culpado, julgado, que a gente possa hoje receber essas palavras com o coração, como eu fiz na minha terapia, onde eu aprendi muito sobre tudo isso que eu vou falar aqui hoje, como eu fiz aqui nessa casa, em outras casas espíritas que eu já passei. O pensamento, a nossa consciência, é tudo muito mais profundo do que a gente imagina. E ele é um guia mesmo para a nossa vida. Ele é como Ernesto Bonzano vai nos falar, pensamentos são forças plásticas e organizadoras da natureza, criadas pela mente do espírito. Então, esse é o ponto principal. Nós precisamos ver que aí é o início. Ele vai criar e organizar tudo na nossa vida. Algumas pessoas têm dúvida, né? Mas será que é tudo mesmo? Será que tudo é pensamento? Será que a força do pensamento é dessa maneira mesmo? E um pesquisador, Maxwell, eu acho, da FEB, ele fala, se nós soubéssemos ou dessemos a devida importância para a força do pensamento, nós estudaríamos todos os dias esse tema. Inclusive, eu vim falando com meu marido como pode, na nossa sociedade, nós sermos seres humanos pensantes, emocionais, espirituais, e não estudarmos isso. E não ensinarmos as crianças, os jovens, desde pequeno, a gente não ser ensinado. Nós trabalhamos muito a razão, o intelectual. E aí, realmente, nós vamos ficando seres humanos frágeis aos golpes da vida, que são necessários. E nós não temos, muitas vezes, nem por onde começar.
Aí, graças a Deus, sempre aparece uma doutrina ou alguém. A vida sempre, ela nunca desiste da gente, né? Então, vamos começar. Joana de Ângeles nos traz assim, pensamento e vida, nesse texto dela. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre, conforme sua paisagem mental. A existência física será plasmada, face ao vigor da energia direcionada. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. E aí é muito interessante você pensar que pode ser. Porque pode ser. Nós vamos estudar com mais profundidade lá na frente. Mas pode ser, porque lembra o conceito que eu trouxe numa outra palestra, quem estava aqui, de comportamento? E que a psicologia vem nos definir a diferença entre ser e estar? Ser é o nosso ser em essência. E isso eu gostaria que vocês carregassem com vocês essa palestra toda e para o resto da vida. Ser é quem realmente eu sou. Tanto que nós temos, né, no tal, eu sou. Eu sou. Nós somos centelhas divinas. Nós somos criação de Deus. O nosso comportamento, ele vai estar carregado de uma infinidade de questões, de crenças culturais, e nós mudamos, só nós olharmos lá para trás, quando éramos mais jovens, para hoje. O comportamento ele pode ser modificado. Sentimentos podem ser modificados, podem ser enobrecidos. Então, a hora que eu começo a fazer essa distinção, eu já me alivio um pouco, porque eu sei que aquela raiva não sou eu. É a forma que eu reajo àquela energia que eu ainda estou aprendendo a lidar. E esse é um tema bem importante que nós poderíamos falar só sobre ele, ainda mais nesse momento atual, porque quando eu não sei usar, ela vira violência, ou verbal, ou emocional, ou chega ao extremo da física, tá? Então aí eu vou pensando, mesmo que eu não sou esses pensamentos, muitas vezes, eu vou criando isso. E vou plasmando, que é o que nós vamos falar bastante hoje. Vai criando formas, pensamentos, cristalizando, corpo de dor. Nós temos uma infinidade de nomes, sombras que vão resumindo para basicamente a mesma coisa. Tá? A nomenclatura não importa muito. De onde eu direciono isso? Para onde eu vou direcionando? Então, é extremamente imprescindível a autoobservação. Começar mesmo a observar tanto o corpo, as emoções que vêm, os desconfortos que vêm. Aqui está sendo, né, o chakra cardíaco está sendo uma região muito trabalhada no momento da transição planetária, então muito comum sentirmos angústia, aperto, falta de ar. E, na verdade, tem muita coisa aqui guardada. Milenar, que nós vamos ver hoje. E aí, isso precisa exteriorizar. E com consciência, sem estar ali no automático, isso fica mais fácil, porque aí eu sei que passa. Tá? Então, vamos lá. O pensamento e a vontade. Perguntaram para um médico homeopata, também da federação, se os dois agiam separados ou um depois do outro. E ele disse que realmente os dois se interagem e vão estar tão misturados que é difícil a gente perceber. O pensamento, ele é o ato mesmo de pensar. Nós somos seres que conseguimos e temos, graças a Deus, esse potencial gigantesco de pensar, de refletir. E a vontade é o querer, o desejo. Por isso que nós falamos, e na casa espírita isso às vezes é muito palpável quando fazemos trabalhos espirituais com algumas pessoas, no mental, no pensar da pessoa, ela acha que quer. Mas na vontade dela, no querer, ela não quer. Então isso é muito importante nós observarmos na nossa vida. Coisas que às vezes estão difíceis de modificar, qual está sendo a minha vontade de realmente modificar isso? De realmente transcender e deixar isso que não cabe mais. Porque isso vai cobrar de mim uma mudança. Um hábito de pensar, um hábito de fazer, um hábito de ser, de estar no mundo. E aí, a vontade tem que ser direcionada, tem que direcionar esse pensamento. Eu achei muito bonita essa colocação dessa maneira. Porque se eu começo a observar o meu pensamento, se eu tenho esse hábito mesmo de começar a me auto-observar, e muitas vezes nós vamos encontrar pensamentos muito negativos, muito carregados de autocrítica, de julgamentos, e aí nós vamos percebendo um terreno assim gigantesco
gigantesco dentro da nossa mente, eu preciso pensar que vontade minha está direcionando isso. Vontade de quê? Vontade de sofrer? Vontade de estar ali me colocando, que nós vamos falar de tudo isso hoje? Vontade do quê? Como Santo Agostinho nos traz no Evangelho, somente se no final da noite eu faço uma reflexão de todo o meu dia e observo isso não com um ar punitivo ou culposo, e eu observo mesmo todo o meu dia como foi, como eu reagi às coisas, como eu me coloquei diante das situações, qual foi o sentimento, né, que criou dentro de mim. Que emoção que vem? Parece que a emoção vem primeiro, não parece? Quando uma situação traz desconforto e dá um aperto aqui e no estômago. Mas, na verdade, é tão rápido o pensamento que o que vem primeiro é o pensamento. Só que muitas vezes estamos tão inconscientes e tão no automático que nós nem percebemos. E aí essa autoobservação, ela é imprescindível para você ir mudando a qualidade dos pensamentos e identificando as suas vontades e também alterando. Os desejos reais que você tem de mudança é o que vão te fortalecer. E quando não tem, ser honesto. E falar, por que eu quero ficar nessa situação? Por que de alguma maneira eu estou nisso? Isso é muito bonito. Porque lembra quando a gente fala de bem-aventurados os pobres de espíritos? Quando você chega pobre para Deus e não sabe. Aí ele tem a oportunidade de agir na sua vida. E pensamentos carregados de emoção vão criando vida. E vão se materializando se eles não forem interrompidos. Como nós falamos aqui numa outra palestra, às vezes a gente se queixa muito de uma pessoa, e nós vamos falar da queixa hoje. Nós nos queixamos muito de uma pessoa, e quando a gente pergunta quantas vezes você pensa nessa pessoa, é absurdo, é assustador. Então, nós estamos ali alimentando isso constantemente. Ou alimentando uma autocrítica, alimentando, e é tudo que o ego quer. É tudo que ele precisa para se manter no controle. E como nós já conceituamos aqui um pouquinho, né, que o ego, gostei muito de uma palestra que nós tivemos aqui para os trabalhadores, que ele falou que o ego é o porteiro do consciente com o inconsciente. Só que ele pensa, se a gente não domina ele, se nós não vamos nos identificando com o ser que somos e não com a nossa mente, o ego pensa que ele é o dono do prédio, que ele é nosso dono, e não que ele é só o porteiro que vai dar ali uma regulada no que entra e no que sai, para eu ter uma vida mais saudável, com mais qualidade no meu dia a dia. Né? Não tem como vir tudo do inconsciente, nós não daríamos conta. Só que a hora que ele pensa que ele é o dono, ele deixa entrar quem ele quer, ele faz o que ele quer. É o que nós chamamos de, quando você anda na inconsciência, parece um cavalo doido, desgovernado. Você realmente está na ilusão ali, você não sabe mesmo quem você é, por que você reage daquele jeito, por que daqueles pensamentos. E como eu iniciei aqui, nós não fomos ensinados, então está tudo bem. Mas aí eu começo a me observar, eu começo a me investigar, eu começo a me abrir para Deus vir trabalhar isso em mim. E o universo vai trazer pessoas e situações, e é muito incrível como as coisas começam a acontecer. Allan Kardec nos traz assim: o pensamento e a vontade são para o espírito, o que a mão é para o homem. E essa frase a gente estudou no nosso grupo e nós ficamos assim, nossa, porque a mão é para o homem, o simbolismo de tudo, né? Do trabalho, da oração, do criar. E aí nós temos que pensar que o pensamento é isso para o espírito. Ele é a força criadora de tudo. E de tudo mesmo, até do material. Do nosso campo orgânico, eu penso, eu vou influenciar as minhas células. Cada momento que eu vibrar, eu vou estar vibrando dentro de cada célula e criando situações ao meu redor. Aí já começa a gente pensar e falar, eu que estou criando essas situações? Nós estamos criando. Aí, pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou tal de aglomeram-nos, combinam-nos ou dispersam. Com eles, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar numa coisa para que ela se produza. Dá uma certa preocupação, né? Mas não é para ninguém ficar preocupado aqui. Na sistêmica, eu gosto muito de um exemplo que eles dão,
que eles brincam de uma forma assim, que julgou e emaranhou. Julgou e emaranhou. E isso entrou muito na minha cabeça. Por quê? Porque a cada momento, nós na linguagem espírita vamos dizer o quê? Pensou, conectou. Não tem como não conectar. Você pensou, você vai conectar. Nós somos seres interrelacionados. E ainda eu estava brincando com meu marido, né, falando que no estudo tem um estudo que fala assim, mas se eu pensar mal de alguém, eu vou prejudicar essa pessoa? Se a pessoa pensar mal de mim, ela vai me prejudicar? A resposta é depende. Mas eu vou me prejudicar? Com certeza. Se eu pensar mal de alguém, se eu falar, sabe o famoso, eu não estou julgando. Ah, mas é que, nossa, né? Só tem... Com certeza eu estou me prejudicando. Com certeza, naquele momento, eu vibrei na frequência baixa e estou danificando células do meu corpo e plasmando situações negativas para a minha vida. E o outro, eu vou prejudicar? Depende da sintonia dele. Como eu vou vibrar e vou me conectar diretamente com ele, se ele estiver nessa frequência, ele também vai se prejudicar. E eu vou estar prejudicando ele sim. Mas o contrário também vale. Ai, aquela pessoa me faz um mal, né? Nossa, não sei o quê. Se não tiver sintonia, não faz. Ainda eu lembrei do exemplo do nosso lar, quando um grupo vai passar por uma região do umbral e o mentor deles falam, vigie os pensamentos, que se vocês tiverem um pensamento numa região dessa ruim, eles vão ver vocês e não é muito legal o que acontece. Então, eles passam lá firme e forte, assim, tendo que vigiar, porque Deus deixou para a gente muito claro, vigiai. Vigiai os pensamentos é treino. Eu vejo que eu tinha processos mentais tão repetitivos há um tempo atrás, antes da terapia, que foi treino. Primeiro, eu treinei minha mente para não pensar mais naquilo. Orando, pensando, fazendo mantras repetitivos positivos, para depois, com a mente mais leve, eu conseguir chegar no emocional e no espiritual. E aí eu fui achar a causa daquilo, aí eu fui lidar com aquilo. Então, isso é muito sério. E aí nós temos pensamentos, plasma, cria. Ele cria, né? Ele tem uma força que vai criando a forma pensamento. Ele pode tanto construir quanto destruir. Né? O bem pensar ou o mal pensar. O pensamento vem de Deus. Estamos dilatando isso, nossa capacidade de pensar. Se liberar do ego e ir expandindo a nossa consciência. Estamos conectados com o divino. Mas nós, ao receber, transformamos a nossa maneira. Tanto que o chakra ligado com o divino é aqui na mente, né? No coronário. Então, eles falam que nós estamos conectados com o divino o tempo inteiro. E captamos realmente, a não ser quando estamos num estado energético muito mais denso, que daí realmente vai ficando mais difícil essa conexão. Mas mesmo estando muito conectado, o que eles trazem para nós? Os estudiosos e pesquisadores da FEB. Nós, quando captamos, nós vamos transformar a nossa maneira. Aí é onde dá ruim. Né? Nós captamos o bom, isso que é interessante. Até quando a gente capta o bom, muitas vezes nós conseguimos transformar isso de uma maneira egóica ou presos nas nossas sombras que plasmamos no nosso corpo de dor. Então, se não estivermos atentos à nossa mente, se não estivermos atentos, observando as nossas reações emocionais, o nosso pensamento e deixando vir do inconsciente mais coisas para eu ir me lapidando, realmente, eu não consigo, que é o que Kardec chama de fotografar o pensamento, né? A espiritualidade consegue até fotografar e ver de tão palpável que é essa energia que nós vamos emanando. Aí eu achei uma frase muito interessante no Entre Dois Mundos que fala: Senhor, eu sou uma dupla sim, um anjo montando guarda na fera que existe em mim. E eu achei muito, muito legal essa frase, porque é exatamente isso. Se somos seres sagrados, se temos a centelha de vida dentro de nós mesmos nós já temos essa proteção para todas essas sombras que vamos falar aqui hoje, para toda essa negatividade que estamos plasmando. E a nossa inconsciência fez isso durante muitos milênios. Estamos cuidando agora, por conta da transição planeta, às vezes de sentimentos, mágoas, rancores muito antigos.
Então, não estamos nem entendendo direito o porquê de certos sentimentos. E olha o mundo, é só olhar à nossa volta. Conversava com um amigo esses dias daqui da casa e falei, é impossível a gente achar que o mundo está essa desordem e dentro da nossa casa aqui não vão estar chegando e nós não estamos também adoecidos e também com muita desordem dentro da gente. Aqui também. Só que aqui nós temos que ter o princípio de se reunir para ir melhorando isso. Todos nós, sem exceção. E aí nós vivemos essa dicotomia, né? Quando vamos ter que... Gosto muito de Santo Agostinho porque ele traz isso de uma forma muito verdadeira. O quanto ele lutava contra as próprias imperfeições dele. Primeiro ele as reconhecia. Depois ele falava, como pode existir o divino sagrado comigo pensando e sentindo essas coisas? E ele não queria mais o querer. Lembram? A vontade. Então ele não desistia. Na FEB, os estudos sobre o pensamento, eles trazem que para plasmar um pensamento bom ou ruim é preciso muita persistência. Muito. Então, quando eu feri o meu corpo já com uma doença, como já tive, até coisas graves na minha vista, tudo, eu me esforcei muito para isso acontecer. Como o bom também, temos muitas qualidades e coisas já conquistadas. Precisa ter muita persistência de pensamento e vontade. E aí eu preciso... E vivemos num mundo de provas e expiações. E quando eu não consigo olhar para a situação e resolvê-la, vai vir uma expiação, que é uma prova, mas é uma expiação. Vai me constranger a passar por aquilo de qualquer jeito, para eu conseguir acessar coisas que sozinho eu não estou conseguindo. Então, isso vai acontecer com a vida de cada um de nós aqui. E, nesse momento, estamos vivendo uma questão emocional muito forte nesse sentido. O emocional de todos nós está extremamente sensível. Mas eu olhar para esse emocional como um emocional sensível e ver que eu posso modificá-lo, já transforma tudo. A Rose chegou de um curso muito legal, falando das crises de ansiedade, falando das crises e que elas não demoram mais de 3 minutos. Claro que 3 minutos em crise parece uma eternidade, mas quando eu tenho consciência disso, me conecto com Deus, com a minha própria respiração, e isso a tendência é ir diminuindo. Porque eu já tive muitas crises de ansiedade. E realmente teve momentos, há 4 anos atrás, 5, eu falava assim, não vai passar. Tinha horas que a gente vai perdendo a esperança mesmo. E eu, no meu caso, tá, isso é muito íntimo, eu não quis ir para a medicação. Eu quis mesmo trabalhar com produtos naturais, e com a espiritualidade e com a reforma íntima. Então, assim, e foi muito proveitoso, porque para mim, principalmente, eu vi que eu conseguia. Mas teve momentos de eu falar assim, eu não vou dar conta. Só que eu pensava, se eu tomar alguma coisa que tira isso de mim, eu não paro de tomar mais. Que é muito ruim. Então, eu fiz uma escolha, porque a minha vontade era eu entender isso. Eu parar, né? A ansiedade é essa questão de querer controlar o futuro, de ficar presa lá no futuro. E nós estamos sempre lá no passado ou lá no futuro. E aí não vivemos o momento presente. Daí nós vamos criando essas forças, criam as formas pensamentos, tanto boas quanto ruins, como nós conversamos. São criações mentais que utilizam da matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza dos pensamentos, que é o que eu estava dizendo. Então, se você pensar mal, você vai criar situações de conflito, de angústia, de ansiedade, doenças físicas, como a psicossomática está trazendo para a gente, com toda certeza. E aí nós vamos tendo o que nós chamamos de corpo de dor, nós vamos plasmando de forma pensamento, que independe do nome. E a autoobservação é extremamente importante, como nós já falamos. O Eckhart Tolle, que eu tirei bastante coisa desse livro, que nós vamos falar hoje, ele fala assim, a voz do ego perturba continuamente o estado natural de bem-estar do ser. E aí nós já sabemos que então temos um estado natural de bem-estar. E que se não estamos nos sentindo bem, nos sentindo em paz, é porque essa voz do ego na nossa mente, essas vontades, essas emoções é que estão em desequilíbrio. Quem nunca ouviu essa voz, né? É uma voz que fica lá dentro da nossa cabeça, nos criticando, apontando, falando, a pessoa não tinha que ter feito isso. E nós falamos das queixas, né? O Eckhart Tolle traz que as queixas, ela tem normalmente a função de mostrar que o outro está errado e que aquela situação está errada. E ela tem esse propósito mesmo, de mostrar que o outro está errado. E nós vivemos um momento
histórico de críticas, de queixas e de reclamações. Nós chegamos no auge de tudo isso, estamos tendo pessoas adoecendo, jovens adoecendo, pessoas adoecendo, e quando eu critico e me queixo, eu estou entrando nessa corrente mental, estou fortalecendo essa corrente mental. E tem pessoas, principalmente os mais jovens, que ainda não dão conta. Crianças que não dão conta. A responsabilidade nossa em manter a vibração mais elevada num momento tão crítico como esse é de quem tem mais consciência, é de quem está estudando, é de quem está buscando, é de quem já está mais adulto. Nós temos um caso histórico de um aumento de suicídio entre crianças. Como uma criança absorve tudo isso? Ela vem sim com um corpo de dor, ela vem com o fardo dela, mas ela precisa ser guiada, amparada, essa casa tem que ter harmonia. O Eckhart Tolle, a crítica que ele faz é tão maravilhosa sobre os jogos, sobre conteúdos negativos. O nosso cérebro não diferencia o real do imaginário. Nós somos energia. Tudo que eu penso e causa emoção, eu vibro isso. O meu corpo pensa, ela é isso. E eu assisto. E ele até brinca, né, que se nós fôssemos de outro planeta, de outro lugar, e chegássemos aqui e víssemos as pessoas assistindo certos conteúdos, certos jornais, certos filmes, que a gente ia ficar horrorizado. A gente ia falar, gente, que povo é esse? É um bando de insano. Como pode eu alimentar minha alma disso? Eu não comeria um alimento estragado. Por que eu alimento a minha alma disso, o meu psicológico disso? E as crianças eu permito. Isso é muito, muito sério. E aí ele fala das queixas sobre política, trânsito, os cônjuges, trabalho, tudo, a cobiça, colegas. Toda vez que eu me queixo, como eu ia dizendo, eu tenho em mim, de uma forma subentendida, o desejo de estar certo. Logo, de ser melhor. De mostrar que o outro está errado. Isso fortalece o quê? O meu ego. O Eckhart Tolle traz um exemplo incrível, simples, sobre se você estiver conversando com uma pessoa e você falar assim, olha, a luz é mais rápida que o som. Realmente é. É um fato, é uma verdade. A luz é mais rápida que o som. Só que a partir do momento que você começar, mas eu estou falando, você não acredita em mim, só faltava você duvidar disso. É o ego. Se um fato verdadeiro, eu não sei muitas vezes delimitar o que é um fato pontual e eu ter dito uma verdade, imagine sobre os julgamentos, as opiniões, o que é certo e errado. O quanto a gente não se perde. O quanto a gente não gasta energias completamente desnecessárias e nós estamos aprendendo, porque é muito desafiador. A maneira que nós vamos enxergar o que é certo e errado, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Como ser pontuais sem julgar. Como ser pontuais na hora certa. É muito desafiador. Para mim, pelo menos, é. Eu tenho que me observar e não invadir energeticamente o espaço do outro. E não cair no julgamento. E observar com verdade se eu estou criticando e reclamando, que existe mesmo de forma subentendida, que eu acho que eu não mereço aquela situação, que aquilo não devia ser daquele jeito, que eu estou mais certo do que todo mundo que está acontecendo e que ele é assim, ele é como é. Nós vamos mudar aos poucos através do exemplo e começando por nós. E aí essa onda mental, o nosso ego vai se fortalecendo e vai criando formas, pensamentos e corpo de dor extremamente fortalecidos. E aí vamos adoecendo. Eu trouxe uma história para vocês, para a gente tentar clarear um pouquinho sobre da onde vem também tudo isso. Tem uma história que chama Carregando o Passado. E tinham dois monges, Tarzan e Equido, caminhando numa estrada cheia de lama, porque tinha chovido e estava realmente com muita lama no lugar. De repente, os dois monges avistaram do outro lado do rio uma moça, e ela estava com um kimono de seda, e claramente ela não queria atravessar para não sujar o seu kimono. Tarzan vai lá, um dos monges pega ela no colo e carrega e põe ela do outro lado. E eles continuam caminhando, indo para o mosteiro que eles iam. 5 horas depois, Equido vira para ele e fala, olha, eu não estou aguentando, não consigo parar de pensar nisso. Por que você fez aquilo? Por que você carregou aquela moça? Nós monges não fazemos essas coisas.
Aí ele vira e fala, mas eu já soltei aquela moça no chão faz 5 horas. E ele pergunta para o outro monge, por que você ainda está carregando ela? E nós carregamos o nosso passado insistentemente. E é isso que o ego quer. Para formar uma forma-pensamento, ele precisa contar repetidas vezes aquela história. E uma coisa que foi muito forte para mim, o ego, as formas-pensamentos, eles não se alimentam de coisas positivas. Eles se alimentam de infelicidade, de reclamação, de angústia, de tristeza, de raiva. Então nós precisamos constantemente ficar sentindo essas coisas para ele se alimentar. E essa voz que eu disse no início, ela vai ficar repetidas vezes falando para você, criticando alguém, criticando você mesmo, até que a boca exterioriza. E aí nós começamos a criticar nós mesmos, ou uma pessoa, o trabalho de alguém. E isso, principalmente na família, é muito, muito sério. Porque nós estamos vendo um momento de desassociação, né? Jesus veio com uma mensagem tão clara de união, e nós estamos vivendo um momento muito triste de cada um se queixando e querendo provar a sua verdade, e as pessoas se dilacerando emocionalmente, muitas vezes chegando até situações mais duras. No sentido de corpo de dor mesmo, de nós entendermos com mais profundidade a forma pensamento, é que Haller Toller traz para a gente assim. O corpo de dor se alimenta dos pensamentos. O corpo de dor desperta de sua dormência quando sente fome, na hora de se realimentar. Mas isso também pode ser provocado por um acontecimento a qualquer momento. Às vezes, o corpo de dor, que está pronto para se nutrir, usa o fato mais insignificante como um estímulo de algo que alguém diz ou faz a um pensamento. Se vivemos sozinhos, ou caso não haja ninguém próximo a nós no momento, ele irá se alimentar dos nossos pensamentos que de repente se tornarão profundamente negativos. A explicação que eu tive disso foi uma das coisas mais esclarecedoras na minha vida, porque isso daqui basicamente é autoobsessão. Existe um corpo de dor que não sou eu, como eu disse no começo, não é cada um de vocês, o seu ser em essência, mas nós plasmamos isso com o tempo, com pensamentos negativos, com questões milenares que ainda não estávamos prontos para resolver, porque precisávamos mesmo de mais consciência, de mais experiência. Isso ficou ali, isso é uma energia. Só que ela não é essência, ela é viva no sentido de energia. Ela não é um ser em essência que vai evoluir, crescer e se desenvolver. Eu sou. Então, cada um aqui, a dica que me deram foi muito legal, no sentido de aquilo que sempre se repete e me causa a mesma reação, me causa o mesmo desconforto, e eu estou todo momento ali, é o meu corpo de dor querendo se alimentar. Então, já complica, né? Não é a pessoa. É o meu corpo de dor que precisa chegar até aquela situação, criar aquilo para ele poder se alimentar, porque senão ele morre. Senão ele se desintegra, e ele não quer isso. Ele tem uma inteligência primitiva, no sentido de ele estar ali dentro de você, vibrando. Mas ele não é a sua essência. Então ele vai precisar se alimentar repetidas vezes, para ele não morrer. Porque a sensação que dá até para nós, né, quando a gente vai abandonar um medo, uma raiva, ai, mas se eu fizer isso, acontece tal coisa. Não, justamente você está pensando que acontece tal coisa porque você está presa nesse corpo de dor. Se você serenar, você vai ser prudente sem medo. Então, isso sem a autoobservação, sem o autoconhecimento, é extremamente difícil você conseguir observar isso. Quais são os lugares que você está indo para alimentar esse corpo de dor? Como você reage às pessoas, aos pensamentos, para alimentar esse corpo de dor? Porque ele vai precisar se alimentar. Então, isso é muito pessoal, é muito íntimo, é só com a autoobservação mesmo. É só nós olhando para dentro de nós e vendo como o nosso corpo reagiu, como a nossa mente fica repetindo aquilo. E uma coisa interessante que eu ouvi essa semana, nenhum segundo está solto no universo. O universo vai conversar com a gente e responder com a gente o tempo inteiro. Estar atento a isso é um exercício diário mesmo para ir expandindo a consciência.
Porque aí eu começo a me observar, a me modificar. E eu modificando e eu desconectando, porque é muito interessante também. Um corpo de dor, por mais difícil que ele seja, desafiador, porque muitas vezes sofremos violência, fizemos as pessoas sofrer, principalmente em vidas mais posteriores, e trazemos essas energias plasmadas na nossa aura. À medida que eu vou me conscientizando disso, isso desliga. Eu sempre falo isso para o meu terapeuta, é muito interessante, porque assim que você percebe um corpo de dor, ele parece que perde a força. E ele realmente perde, só que ele vai ser astuto. Não podemos subestimá-lo. Mas também temos que acreditar que a essência divina, que Deus, ele pode tudo. Só que ele vai respeitar, como nós falamos no começo, o nosso querer, a nossa vontade. E é muito interessante porque está tudo misturado. A explicação que me deram, eu achei muito, está tudo misturado. O que é sombra, o que é um corpo de dor, o que é mais denso, menos denso, com a nossa luz, que já está começando a se expandir. Quem sabe? Quem é a única pessoa capaz de saber o que é um e o que é outro? Com certeza, a espiritualidade que nos guia. Os anjos, nossos mentores, eles estão vendo todo o nosso campo áurico. Então, se eu reconheço aquilo, por isso que a gente fala que tem que aceitar, que eu penso que eu criei aquilo, e eu libero, eles podem ir diluindo, porque tem corpo de dor tão denso, às vezes, plasmamos na nossa aura coisas tão densas que sozinhos nós não vamos conseguir. Por isso a importância da água fluidificada, do tratamento espiritual. Muitas vezes, são questões mais desafiadoras, como perda, abuso e outras muitas questões, precisamos de um apoio psicológico. Se é uma reforma íntima também que você quer fazer com mais profundidade, também é muito bom. É o todo, só que eu preciso querer. Se eu não quiser, eu venho e vou, e nada modifica, e eu começo a perceber que está até piorando. Porque realmente eu estou só acumulando mais coisas no meu campo áurico. E à medida que eu vou diluindo um, diluindo o outro, esse campo vai se estendendo e eu vou ficando mais fortalecida. Então, precisamos olhar para isso. Joana de Ângeles nos traz assim: controle o pensamento. Não dê aos teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preencha todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. E é na mente que se inicia os planos de ação. A mente aciona, cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. É um convite que a vida me fez e que eu me pus à disposição da espiritualidade para fazer para as pessoas. Se olharem, se permitirem, somos essência divina. Deus está aqui por todos nós. O Padre Fábio de Mello tem uma música que eu acho linda, que chama Humano Demais. E eu comecei a olhar para mim, entendendo que Deus me amava desse tamanho. Já falei outras vezes aqui, não tem como a gente se olhar, a gente vigiar, a gente querer se reformar sem acreditar que somos extremamente amados por Deus. Que Ele está em tudo, em todos os momentos. E Ele quer mais filhos sinceros, que olhem e falem, eu preciso de ajuda para modificar isso. E aí nós vamos conseguindo. Devagar, com muito labor, conseguindo. É somente com a oração mesmo, com a nossa conexão, né? E que a oração é o sublime pensamento em Deus. E oração é orar e trabalhar. É orar e ação. Oração. Temos que orar e daí entender o recado de Deus e fazer a nossa parte. Laborar em primeiro lugar em nós mesmos e depois no bem do próximo também. E que é Deus que vai nos intuir isso. Não é da nossa cabeça, da nossa maneira. Vai ser muito difícil, se quisermos assim. Então, eu quis trazer de uma maneira mais simples mesmo, porque é um tema denso. Então, não quis abordar em conceitos mentais, da mente, de pensamento, porque eu queria mesmo que cada um saísse daqui hoje, pelo menos um pouquinho predisposto a se observar, a entender que esse corpo de dor não somos nós, que essas formas, pensamentos, que hábitos mentais nós podemos modificar.
Porque aí nós vamos deixando espaços vazios. Lembra? Temos que chegar de mãos vazias diante de Deus para Ele encher do que realmente já somos capazes de receber. Então, hoje eu trouxe um exercício que ele é muito profundo, que nós vamos acessar um corpo de dor e depois nós vamos transmutar. Tem uma fala do Eckhart Tolle que é muito bonita. Ele fala que, se alguém já refletiu, por que Cristo termina a jornada dele aqui na cruz, sangrando, sofrendo? E que Cristo veio personificar o nosso mundo interno. Que precisamos ver que Cristo na cruz somos nós por dentro. Só que o mais bonito, ele trouxe também a mensagem da transmutação. De transcendemos a isso. Não importa a dor, ele ressuscitou. E nós temos esse potencial de ressuscitar todos os dias. De tomar conta de tudo isso e falar assim, ego, corpo de dor, para. Não dá mais, eu não quero mais. E vamos. E hoje nós vamos mergulhar num corpo de dor e depois transmutar. É um exercício quântico, então ele é muito forte no sentido energético. Nós vamos relaxar, expandir a aura primeiro para criar um campo de proteção. E depois nós vamos perguntar para a nossa centelha divina a verdade de um corpo de dor que mais está difícil para mim nesse momento. Que ele traga a verdade, que a minha centelha unida com Deus me mostre a verdade. É muito comum, com todas as pessoas que já fizeram esse exercício, vir muita imagem. Quem não vir também não tem problema, o campo energético está sendo trabalhado. Quando fizeram comigo, eu me vi no fundo de um poço, e quanto mais eu fazia coisa, mais fundo o poço ficava. E aí eu me vi ali sofrendo, chorando muito. Então observa isso. Teve pessoas que se viu se afogando. Teve pessoas que se viu como meu marido num navio, amordaçado numa cadeira. E aí observa, vê que sentimentos que isso te traz, porque isso reflete alguma reação sua da vida, do seu dia a dia. E aí depois nós vamos para a parte que depois ninguém quer voltar. Porque essa parte é mais dolorosa, vamos dizer, né? Você se conecta com uma energia densa que tem no seu campo áurico. Depois nós vamos perguntar a verdade. A verdadeira solução para uma energia negativa nossa já está dentro de nós, na nossa luz. E aí nós vamos perguntar a verdade da minha luz, da minha centelha divina para resolver isso. Se ele é mais denso, a espiritualidade vem ajudar. Muita gente vê anjos vindo buscar a gente dali, tirar, e aí a gente sempre vai para um lugar bonito que ninguém quer voltar, mas depois de um tempo eu vou ter que trazer vocês, tá? Então, até o corpo de dor, eu vou guiar vocês, tá? Porque como eu não sei o tempo que cada um aqui vai estar, quando a gente faz em grupo, eu faço assim. Depois vocês vão se identificar com isso, olhar, sentir e vão desidentificando porque isso não é vocês. E aí vocês vão abandonando isso, pedindo a verdade de luz, tá bom? Eu vou deixar um tempo que eu sei que mais ou menos sempre esse exercício dura, e eu chamo vocês porque ninguém quer voltar. E é verdade. Primeiro é ruim, depois fica bom, aí ninguém quer voltar. Tá bom? Então vamos fechar os olhos. Vamos relaxar, ficar com os pezinhos, 2 pezinhos no chão, para a gente se conectar bem com as energias da Mãe Terra. Vamos relaxando, deixando a espiritualidade conectar, trabalhar todos os nossos chakras. Vamos relaxando os pés, deixando energizar com luz, com amor. Vamos relaxando as nossas pernas, nossa panturrilha. Relaxando nossos joelhos, que mostra a nossa flexibilidade com a vida. Nossas coxas. Reequilibrando o chakra básico, que fica apontado para a terra. Todos os nossos órgãos internos. Os nossos chakras que estão nesta região. Subindo para o coração, para o nosso pulmão, deixando a espiritualidade encher de luz, de energia. Relaxando os nossos ombros, nuca,
aonde acumulamos tensão. Vamos imaginar essa tensão saindo, esses problemas saindo. Relaxando os nossos braços, que estão conectados com o cardíaco, que acolhem. Relaxando a nossa face, garganta, pescoço, os olhos, os ouvidos, a testa, o frontal, até o coronário, o topo da cabeça, se conectando com o divino. Vamos imaginar agora a nossa aura expandindo, crescendo, ficando do tamanho desse centro, expandindo maior do que essa casa, do tamanho da nossa cidade, alcançando os padrões elevados. Agora vamos nos conectar com a nossa centelha divina, lembrar que ela está ali, que ela que realmente é quem realmente somos. E vamos pedir para essa centelha nos mostrar a verdade de uma sombra, de um corpo de dor que eu tenho me emaranhado, que tem sido difícil para mim lidar, que eu possa me conectar com essa energia que não é quem eu sou. Vamos deixar vir imagens, sentimentos. Cada um pode sem pressa se conectando com isso. Cada um no seu tempo, se respeitando. Vendo que emoções que traz, que sentimentos que traz. Como que você se enxerga ali. E no momento que sentir que já está oportuno, cada um por conta pode fazer a segunda parte do exercício.
medida que forem sentindo, para aqueles que já conseguiu sair dali, se conectar com a luz, com o que veio para resolver, com o que foi mostrado para solucionar essa sombra. Pode ir sentindo mais um pouquinho, que depois fica bom mesmo, sempre somos levados para um lugar bem bonito, de bastante paz. Aos pouquinhos, devagarzinho, podem ir se conectando com o corpo, com o espaço que estão aqui. Mexendo os pés, mexendo as mãos, para a gente se reconectando com o lugar que estamos sentados, com o lugar que estamos, indo retornando de lá onde fomos. Aos pouquinhos mesmo, porque ele leva para uma expansão áurica bem grande. E aí é sempre assim, é bem desafiador voltar. A hora que fica gostoso tem que voltar, né? E é muito bom mesmo sentir. Ele mexe no nosso campo quântico, energético, então ele modifica mesmo coisas no nosso dia a dia. Ele traz aquilo que já estamos prontos a modificar. Então isso é muito bom. E recebi uma intuição que eu vou passar para vocês, porque foi muito bonito. E a espiritualidade falou que estava muito feliz de ver tantas pessoas mergulhadas em si mesmas e tão dispostas. E realmente eles ficaram muito felizes. E isso é o que realmente nós estamos precisando, disposição para modificar, para ir se transformando. Queria agradecer a entrega de todos. Realmente eu também achei tão bonito ver tantas pessoas concentradas, tantas pessoas mergulhadas em si mesmo, com o ansejo de se transformar, com o ansejo de modificar, de deixar para o mundo uma energia melhor, de carregar em si mesmo uma energia melhor. Imagina a espiritualidade, porque até eu fiquei emocionada aqui e realmente eles ficaram muito felizes. Nós hoje temos muitos recursos para a gente se curar, então está muito nas nossas mãos. Que não percamos a oportunidade, não quer dizer que não vamos descompensar, que não vamos ter dias difíceis, mas eles vão ser esse ego, essa sombra querendo continuar ali. A gente vai falar para ela agora constantemente: tá bom, eu entendi. Porque depois que ela se alimenta, adormece. E aí parece que está tudo bem, mas depois vem de novo. Então vamos começar a olhar para ela com muito carinho, porque ela também nos ensinou muita coisa. Também nos fez resistir muitas vezes a situações difíceis. E para finalizar, para deixar todo mundo embora, almoçar, curtir o domingo, eu trouxe mais uma frase da Joana. No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus, como luz coagulada, aguardando os estímulos da fora, a fim de brilhar em alta potência. E precisamos acreditar nisso, que temos dentro de nós muita bondade, muita luz, mas precisamos ir burilando. E para a gente ir embora, trouxe uma música que traz muita esperança, que a gente possa escutá-la, fazer a nossa oração para ir embora.
sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do vento saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncio. O vídeo não está muito legal, mas enfim. Vamos finalizar com a nossa oração, que a gente possa levar para casa essas reflexões, se colocar à disposição de Deus para Ele vir nos curando. Nós vamos agora fazer o passe coletivo. Quem já se sentir reabastecido pode beber água fluidificada e retornar para os seus afazeres. Quem ainda sentir necessidade, aguarda que os passistas virão para cá e aí nós vamos fazer o passe individual. Que a gente possa agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados, de estarmos uns com os outros. Que o nosso Pai Celestial possa sempre permanecer dentro de mim, trazendo para os nossos corações o amor crístico, o amor de Maria. Que a gratidão e o entendimento possa ir tomando conta de todos os pormenores, as dificuldades e as dores que a minha alma carrega. Que eu possa ver sentido em todo o aprendizado que a vida está me trazendo. Que nós possamos sempre nos conectar com o divino e que Ele venha trazer amor e entendimento para as nossas dores. Vamos finalizar com a oração da nossa Mãe Maria. Que o seu manto sempre possa nos proteger, nos guiar e nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Que assim seja. Queria agradecer a todos. Tenham um bom domingo e uma ótima semana.